Graça e paz, queridas, tudo bem com vocês? Eu vou deixar hoje uma mensagem bem resumida daquilo que nós tratamos no encontro de mulheres no dia 23. E uma querida, muito amada massagista que esteve conosco, ela gostaria muito de rever essa mensagem. Então eu me comprometi em fazer um vídeo falando dessa mensagem de uma forma resumida. E a irmã Isabel, ela sugeriu que nós falássemos nesse encontro sobre os sentimentos, os pensamentos e os comportamentos à luz da palavra de Deus. Então, a partir dessa proposta, eu resumi esse conteúdo e daí surgiu o nosso tema, cuidando do coração e da mente à luz da palavra de Deus. Então, para começar, eu quero fazer uma pergunta para a nossa reflexão, que foi a mesma pergunta que eu fiz no dia do nosso encontro. Como os nossos pensamentos têm afetado os nossos sentimentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos? Será que os nossos pensamentos têm afetado a nossa alma de uma forma positiva ou negativa? Mas eu sei que para responder a essas perguntas, nós temos que primeiro definir o que são pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos. Os pensamentos são a junção de acontecimentos no ambiente onde estamos inseridos com o nosso arquivo de memórias. Desde o momento em que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, nós estamos registrando tudo com o nosso consciente. Esse é o poder do nosso inconsciente. Ele registra tudo, todas as memórias, todas as vivências. Então, quando a nossa mente capta um acontecimento percebido pelos nossos 5 sentidos, ela conecta isso a esse arquivo das nossas memórias e é daí onde surgem os pensamentos. E se uma pessoa tem o seu registro de memórias cheios de traumas, registro de rejeições, de abandono, de traição, de problemas que não foram resolvidos emocionalmente, quando acontece algo no meio onde ele está, isso é captado através dos nossos sentidos. Tudo aquilo que você vê, que você ouve, seja uma palavra, qualquer acontecimento, isso se conecta com esse registro de memórias, de traumas não resolvidos e provavelmente os pensamentos dessa pessoa serão negativos, serão pensamentos destrutivos. Por outro lado, se uma pessoa já tem a sua mente transformada pelo poder da palavra de Deus, da mesma forma irão acontecer coisas, mas essa pessoa terá os seus pensamentos agora positivos, pensamentos saudáveis, porque essa pessoa já foi transformada pelo poder da palavra de Deus. Essa pessoa está vivendo à luz da palavra de Deus. Também diz em 2 Coríntios 10:4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, quando nós somos transformadas, quando nós somos expostas à luz da palavra de Deus, a nossa mente é transformada e nós não usamos mais as armas carnais. Eu até citei que há pessoas que dizem, eu não levo desaforo para casa. Há pessoas que estão explodindo a todo tempo conforme as coisas vão acontecendo ao seu redor. Mas a palavra do Senhor nos diz que as nossas armas não são as armas carnais, mas elas são poderosas em Deus. E nós, assim, obedecendo a palavra de Deus, temos a condição de levar todo o nosso pensamento à obediência a Cristo. Eu trouxe também uma analogia e fala sobre a semente, o plantio de uma semente comparada a esse processo dos pensamentos. E nós fizemos isso, comparamos a semente lançada na terra como os nossos pensamentos. Imagine comigo quando você pega um grãozinho de feijão, uma semente qualquer que seja,
e coloca na terra fértil. Quando passa um tempinho, essa sementinha ela vai criando uns fiozinhos e a gente sabe que ali são as pequenas raízes que começam a brotar dessa semente. E quanto mais o tempo passa, essas raízes elas começam a se engrossar um pouco e se aprofundar. Quando nós nutrimos também os nossos pensamentos, eles dão origem a raízes. E essas raízes nós vamos chamar de sentimentos. Os nossos pensamentos, eles ficam rodando. E esse rodar dos pensamentos, essa repetição de algo que te aconteceu, algo, quem sabe, negativo, e você começou a pensar sobre aquilo, é o momento que você está regando, nutrindo essa sementinha que foi lançada na sua mente. Então, quando essa sementinha, esse pensamento começa a ser nutrido, ele cria raízes. Pode ser um pensamento mau e pode ser um pensamento bom. Qualquer que seja um pensamento que se repete na nossa mente, ele vai criar raízes, vai se aprofundar, essas raízes chegar na terra mais profunda. Esses pensamentos chegarão às suas raízes no nosso coração. E ali dá origem aos sentimentos. E os sentimentos, eles são as respostas internas mais profundas que surgiram a partir dos pensamentos que nós nutrimos. E eu trouxe também um outro versículo que está em Provérbios 4:23, que diz: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. E que saídas são essas? Essas são as raízes daquela sementinha, as raízes daquele pensamento que foi para a terra mais profunda, o nosso coração, se transformando em um sentimento. Então, lá em Hebreus 12:15, a palavra nos diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que alguma raiz de amargura brotando vos perturbe e pela qual muitos sejam contaminados. Olha que a palavra diz, quando nós alimentamos um pensamento, às vezes uma sementinha ruim, alguma palavra, algo que você viu, algo que você sentiu, gerou um pensamento de amargura. Então você começa a alimentar com aquela repetição, nutrindo esse pensamento, ele cria raízes. E a Bíblia diz para nós termos cuidado, para nós não nos privarmos da graça de Deus. Infelizmente, muitas vezes nós nos privamos, nós nos abstemos de muitos alimentos para não engordar e nós nos privamos, abstemos também da graça de Deus. E Deus diz para nós não nos abstermos, não nos privarmos da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura, quando você se priva da graça de Deus, raízes de amargura descem ao teu coração, gerando uma amargura tão grande que te perturba. É isso que a palavra nos diz. E por esta amargura, muitos têm se contaminado. Porque quando nós não temos cuidado de nos transformar à luz da palavra de Deus, raízes de amargura, e a palavra diz brotando. Porque quando uma sementinha é lançada, há um processo contínuo, por isso que a palavra diz brotando. Esse é um processo contínuo. Você não está vendo, você lança uma semente, você não vê o processo, mas dia após dia a raiz está brotando, crescendo, se fortalecendo. Da mesma forma, o nosso coração, quando nós alimentamos e nutrimos um pensamento mau, as raízes de amargura descem ao nosso coração, gerando um sentimento. Esse sentimento nós comparamos à raiz dessa planta. Então, nós temos pela palavra em Hebreus 12:15 a responsabilidade sobre quais raízes nós deixamos crescer em nosso coração.
E depois que essas raízes descem fundo, elas ficam fortalecidas e se tornam a base, o sustento e a nutrição para a planta. E essa planta visível nós vamos chamar das emoções, porque as emoções são as expressões externas dos nossos sentimentos. Então, quando nasce uma plantinha, às vezes você não sabe qual é aquela planta, que árvore que vai ser ali, mas às vezes a gente pode esmagar um pedacinho de folha e você sente o cheiro, e você já percebe, quem conhece de planta já diz, esse aqui é um pé de laranja, é um pé de limão, por causa do cheiro. Então, as emoções são essa expressão externa dos nossos sentimentos. Então é possível olharmos para alguém e perceber no rosto dessa pessoa as suas expressões e detectar, da mesma forma como nós detectamos que árvore que vai ser ali, que fruto que vai dar ali. Você não vai conseguir ver o sentimento que está lá no íntimo, no coração, mas através das expressões você percebe que ali no coração há um sentimento bom ou ruim. Quando você sorri, você transmite alegria, você está cheio de sentimentos bons. Mas quando você se zanga, você fecha a cara, você tem uma expressão de ira, de raiva, é possível percebermos que tipo de sentimentos há no coração dessa pessoa. E a Bíblia nos diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, se no nosso coração os nossos sentimentos forem bons, de alegria, o coração está alegre, o seu rosto, mulher, será formoso, você vai ficar linda e maravilhosa. Há tanta gente procurando fazer procedimentos estéticos, mas a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre traz saúde para os nossos ossos, para a nossa alma. Porém, um coração dolorido, um coração com dor, com amargura, com angústia, ele vai secar até os ossos. Veja quantas enfermidades uma pessoa pode ter por causa dos seus sentimentos, por causa do seu coração que está amargurado, está triste. E por fim, nessa analogia, nós temos os comportamentos. E os comportamentos nós vamos chamar dos frutos dessa plantinha, os frutos dessa árvore. Porque os nossos comportamentos são as ações que nós tomamos como resultado dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções e, por fim, os frutos. A Bíblia diz que nós seríamos conhecidos pelos nossos frutos. Como diz o nosso tema, cuidando do coração e da mente, à luz da palavra de Deus, transformarmos essa nossa mente, os nossos frutos serão frutos positivos, serão frutos saudáveis, porque nós somos transformadas à luz da palavra de Deus. Romanos 12:2 nos diz a palavra do Senhor, para nós não nos conformarmos com este mundo, mas para nós sermos transformados pela renovação da nossa mente. Para quê? Para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se nós quisermos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos cuidar da nossa mente, do nosso coração, para que as nossas emoções e comportamentos sejam positivos, agradáveis, saudáveis, trazendo alegria e saúde para nós e para aqueles ao nosso redor. Que Deus te abençoe grandemente, que nesse próximo encontro você possa estar conosco para juntas estarmos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo possa te orientar dia após dia a detectar quando algo ruim acontece no seu ambiente e que você possa, através da palavra de Deus, possa estar sendo transformada para que esses pensamentos possam descer para o teu coração de uma forma maravilhosa, muita alegria, para que o seu rosto se aformoseie, para que você possa afetar, contagiar com alegria e unção de Deus aqueles que estão ao teu redor. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.